FUSPOL em Porto Novo. Estamos hoje na comunidade de São Sebastião, interior de Itapiranga, para fazer o registro da história do Esporte Clube Flamengo, de linha São Sebastião. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Eu sou Lauro Schäfer, nasci em Santa Cruz do Sul, 31 do 10. Agora é essa história do Esporte Clube Flamengo. Era antigo Nacional de São Sebastião. Esse Nacional de São Sebastião foi fundado através de uma firma que se instalou aqui em São Sebastião. Hoje tem a captação de água. Essa firma foi inaugurada num domingo chuvoso e os antigos, depois de uma cervejinha, de uma Seramalte, que era a antiga Seramalte, eles resolveram de jogar uma bola, todo mundo pé descalço, era a coisa mais linda. Eu tinha na faixa de 13, 14 anos, para mim era uma novidade, imagina, morar assim no interior. Isso foi muito lindo, isso era uma emoção aquilo lá. E de lá, depois desse jogo, daí o seu Armindo Maier, que era o dono dessa firma, dessa serraria Pemas, que na antiga Seramaltes, tinha a cerveja Seramaltes, eles falaram, o Nacional de São Sebastião. Aquilo ficou, o Nacional de São Sebastião, um bom tempo. Daí resolveram, aí surgiu o campo, para lá e para cá, aí resolveram o campo, e agora? Daí o seu Walter Francisco Kremer se prontificou, lá dá uns 2 quilômetros daqui, sentido Maria, hoje é linha Ríquia, era tudo Maria Gorete. Ele se prontificou lá no potreiro dele, na várzea, de fazer o campo lá. Aí foi todo mundo lá com boi, carroça, para lá e para cá, e com enxadão, arrancando toco. E daí sempre em sábados de tarde foi trabalhado ali, até que o campo estava pronto. Mas isso nós, como eu era mais jovem, ainda dos 13, 14 a 15 anos, isso era... gente não via a hora de ficar pronta. Daí, 1 hora ficou pronta. Daí foi a inauguração do campo. E era Nacional de São Sebastião. Aí surgiu com o tempo que era muito longe aqui da comunidade, muito lá era muito difícil para se deslocar até lá. Surgiu para um campo mais aqui no centro da comunidade. E o campo foi planejado, sempre tinha uma pequena rivalidade com, hoje é Maringá, Santa Isabel, sempre tinha aquela meio rixa. Aí surgiu, nós vamos fazer esse campo logo aqui em cima, onde mora o Ciro Kremer,
Aí comecemos a trabalhar lá também, ajeitar o campo, tudo para lá e para cá. Mas isso não colou muito, também era muito distante. Aí o seu Gilberto Guer, ele tomou as iniciativas, ele falou, não, o campo tem que ser mais no centro aqui na comunidade, isso fica muito distante. Gilberto Guer era o prefeito. Aí ele sugeriu para esse campo mais aqui no centro. Aí tinha a turminha de que hoje Santa Isabel, levantaram e foram embora, abandonaram, né? Aí realmente surgiu. Daí o seu Odilo Miller falou assim, não, eu vou dar a terra para o campo ali, isso tudo que o Gilberto também queria ouvir. Daí já ele botou as máquinas, começou o campo aqui, e de lá em diante, quando começaram aqui nesse campo, surgiu a ideia, o Flamengo de São Sebastião. Aí tudo mudou, daí foi Flamengo de São Sebastião. Aqui foi bonito esse campo ali, muitas emoções, não tinha outro esporte. Era assim, era lindo quando chegava o final de semana, domingo, para jogar bola. Tinha um caminhãozinho velho do Afonso Grins, da linha São Pedro, comercial espanhol. Ele, quando ele vinha, ele buzinava vindo de lá para cá. Isso era uma festa. Olha, as famílias acompanharam o time sempre. Era muito lindo. Isso são histórias que tem hoje, isso são marcantes. E isso fica realmente na história, isso aí. Aquilo, quando foi começado, esse Flamengo ali, um time já com bastante assim, aí nós crescemos, nós já começamos a jogar bola, e daí o time já começou a encarar um pouco os outros. Não tinha treinador do time. Quem mandava no time era o capitão. O capitão mandava, eu mando e o resto joga a bola e fica quieto. Isso era muito legal, a turma era pegador mesmo. E isso era a história desse Flamengo. Eu, quando tinha 22 anos, eu saí dessa comunidade, aí já não participei, mas fui morar em Beato Roque, tive a minha família, sempre em Beato Roque. Sou caminhoneiro, sempre na estrada e sempre lidando com o Guarani de Beato Roque, né? Mas essa é a história que eu tenho do Flamengo de São Sebastião. E de lá em diante, não me lembro muito essas datas, isso eles têm na ata ali, de quando fui trocado do Nacional para Flamengo. Isso alguém pode falar depois, mais certo, já não era mais depois da minha época. E de lá em diante era já outro pessoal, aí eu já estive já em outro lugar. Isso seria que eu tinha para falar do Nacional de São Sebastião, que foi fundado, e depois Flamengo. Joguei ainda no Flamengo, depois... Sim, era um espetáculo. Essa era mais a minha história que eu tenho para contar. O meu nome é Alceu Luiz Ait, sou sócio do Clube Nacional aí há muitos anos. E quero dizer que era lindo naquela época, que ali era futebol do pé de chão ainda, né? A sociedade em si, o pessoal não era rancoso. Às vezes machucava, né? Mas ia embora, jogava, né? Era lindo. Hoje em dia, em geral, se um sofre algum empurrão, coisa e tal, já as coisas não vão bem. E naquela época era lindo,
porque quando foi inaugurado o campo do Nacional aqui embaixo, eu bem me lembro, nós batemos bola no barro, mais ou menos dessa fundura assim, né? Molhado, sujo, tudo, mas todo mundo jogava, né? Era a maior festa, né? Eu quero também dizer que muita gente colaborou com nós, né? Também com a prefeitura, naquele tempo do Pipo Gerck, né? O antigo Gilberto, né? Que fez o campo ali, os funcionários, os irmãos Simon, o Beno e o Bruno, depois o Minhoco, né? Que trabalharam as noites adentro, altas horas. Aí faziam churrasco, tomavam uma cerveja, né? E os caras trabalhando em 2 tratores, patrola, né? E assim foi indo. E conseguimos. Fizemos a janta de noite, sempre, um galeto, um churrasco, né? Às vezes uma galinhada, né? E assim foi indo, né? Fundamos o clube, né? E depois caiu por nome de Flamengo. Depois, mais tarde, então, deu-se o nome de Flamengo. Mas no Nacional em si, no começo, eu ajudei a fundar a sociedade aqui em São Sebastião. Hoje eu tenho 79 anos e ainda colaboro, né? Com tudo o que houve na comunidade, passamos muito serviço aqui e construímos. Hoje nós temos um pavilhão bastante bonito aqui, que também custou dinheiro nosso, porque nós recebemos muita pouca ajuda, né? Esse é o problema, né? Veio dinheiro para nós, mas não apareceu na comunidade, né? Esse é o problema, né? E a gente fica às vezes pensando, mas por quê? As pequenas sociedades hoje em dia não são muito pouco valorizadas. Também o governo municipal tem muito pouco interesse em ajudar as pequenas comunidades, né? E como é que uma sociedade vai funcionar se não tem onde é que se agarrar? Todo mundo colabora, né? Trabalho unido, né? Agora se ajuntamos toda a comunidade, né? Para ver se conseguimos um pavilhão, né? Novo, porque era de 2 pisos, eu acho que vocês sabem, e não deu mais, porque o cupim tomou conta, né? E aí tivemos que começar a ajeitar uma coisa, procurar um meio de melhorar, né? E graças a Deus, até hoje, e eu acredito muito, se todos colaboram, que nós vamos conseguir aprontar e conseguir fazer as nossas festinhas aí. E a sociedade tem um lugar onde você pode divertir, fazer as suas festas, né? E tudo mais, né? Mas eu dou parabéns para todos que ajudaram e também a própria diretoria que se empenhou, né? Porque se não vai para frente, aí o problema é grande, né? Mas aqui a gente, cada dia, está melhorando, né? E tomara que Deus seja grande para nós e para todos os companheiros da diretoria e que trabalham até hoje, que ainda trabalham, né? A diretoria velha que ficou, não foi eleita nova, porque estão por dentro de tudo, né? Então, resolvemos de deixá-la aprontar tudo, né? E graças a Deus, que o Pai do Céu ali nos ajuda bastante, né? Meu nome é Dario Oberger, sou natural de Riamiré Gorete, também pertenço ao município de Itapiranga, hoje moro na cidade de Itapiranga. Pois é, falar do Flamengo de São Sebastião sempre é um orgulho, porque é uma comunidade muito acolhedora. Aqui no Flamengo eu tive várias alegrias, joguei várias competições aqui.
E dentro dessas competições, foram 3 finais em campeonatos que eu joguei. O que mais chamou a atenção foi a Taça Vale do Rio Jundiá, que nós jogamos a final contra a Fátima. Naquele ano, a Fátima tinha um baita time. Era um time fora de série, muito bom. E no primeiro jogo da final, nós acabamos perdendo de 4-1 em casa. Aí, para ir para o segundo jogo, imagina, perder o primeiro jogo da final, de 4-1, ir para o segundo jogo, o pessoal, a torcida até ficou meio assim, imagina na casa deles, né? Aí quando nós fomos para o segundo jogo lá em Fátima, teve jogadores que até, eu acho que 2, se não me engano, não foram junto por problema de saúde. E até torcedores, eu acho também não foram junto, porque imagina, levar 4-1 em casa, imagina lá no campo deles, porque eles realmente tinham um time diferenciado. Aí quando, no dia para nós ser o jogo, eu morava em Gorrete, nós tínhamos uma propriedade, aí meu pai e minha mãe também falaram, nós vamos junto naquele jogo. E daí eu falei, vai ficar tarde, né? Porque nós vamos ser campeão. O pai deu risada, né? Vamos levar outra sacada, vamos cedo para casa, né? Aí chegamos lá, nós ser humano, né? Entramos em campo, aquela humildade, aquela simplicidade, e eles aquele timaço, né? Aí, quando veio o primeiro tempo, quando veio 1-0 para nós, e terminou o primeiro tempo 1-0, segundo tempo quando veio 2-0 para nós, quando veio levamos um gol, 2-1 e pressão, e conseguimos segurar. Foi para a prorrogação, e na prorrogação, o 0-0. Aí foi para os pênaltis, e nos pênaltis nós acabamos ganhando o título lá, ganhamos a vitória lá, e isso foi uma alegria muito grande. Eu digo, isso foi uma das finais, eu joguei muitas finais, mas essa foi uma das finais mais bonitas que eu joguei na minha vida. E falar em Flamengo, de São Sebastião, é sempre com muito orgulho, porque uma comunidade me acolheu muito bem, e até hoje, né, a gente fez uma amizade, por isso sempre digo, o esporte não precisa dar muito lucro, mas faz muita amizade. Isso que o Flamengo fez para a gente e faz para muita gente também. Eu sou o Volney Paulo Deters, eu tenho o prazer de poder fazer parte contando a história do Flamengo de São Sebastião. Primeiramente dizer que o Flamengo faz parte da família da gente. Meu pai jogava no Flamengo, não cheguei a ver ele jogar. Quando eu ainda era criança, ele já deixou de jogar as competições, mas da comunidade, quem jogava com ele falavam que ele era diferente, que ele chegava a chutar com a cabeça. Tinha uma força muito, né, um poder na cabeça, uma força incrível. E eu não sou de São Sebastião, eu moro em Pitangueira, mas eu acabei vindo para cá quando, no meu tempo de iniciar as competições, de jogar, eu, por força de amizades que eu tinha aqui, acabei vindo para cá e a comunidade me acolheu. Me associei aqui, sou sócio até hoje do clube. Tenho uma participação até pequena em competições. Eu me lesionei cedo e passei a ser dirigente. Fui dirigente ativo, primeiro ano que eu fui treinador foi em 2007, depois de 2010 a 2018 fui um dirigente muito ativo. A gente teve grandes participações no campeonato, principalmente em Tunápolis. Não chegamos a vencer a primeira divisão, mas batemos na trave 3 vezes. Vencemos a segunda divisão, num time praticamente da comunidade. E o que me marca é, de fato, aqui a forma como se lida com o esporte. Eu já cheguei aqui em domingos, em jogos de futebol, onde praticamente todas as famílias estavam presentes. Todas pessoas humildes, e isso que cativa a gente. E feliz também por estar completando agora a 3ª geração. Meu pai foi atleta aqui, eu fui atleta, fui dirigente, e agora meu filho também, de 14 anos, está inscrito pela primeira vez numa competição. Então, feliz por o Flamengo também ser o primeiro time do meu filho. Então, é a 3ª geração dentro do esporte aqui da comunidade. E a gente sempre é muito grato às pessoas que trabalham aqui, às pessoas que lideram, às pessoas que puxam à frente. É cada vez mais difícil fazer esse trabalho, mas
as comunidades pequenas estão sobrevivendo muito por causa do esporte. E eu torno a falar, sou muito feliz e grato por ter a minha história aqui dentro do clube. Meu nome é Guido Stiller, eu sou coordenador do Conselho da Comunidade, ou presidente da comunidade, como muitos entendem. Para mim é uma alegria ser convidado para dar depoimento, fazer resumo do histórico da nossa comunidade de São Sebastião. Eu vim morar aqui faz agora 40 e poucos anos. Eu nasci na linha Fátima. De lá para trás eu só me lembro da história de lá. E até aqui foi relato que nós pegamos de um histórico que tem na comunidade. Então, a nossa comunidade de São Sebastião foi fundada em 1953. Já havia alguns moradores morando aqui antes disso, desde 1950. E a primeira missa foi rezada no meio da mata. E ali onde tem hoje o campo de futebol, foi rezada a missa e depois foi construída uma igreja de madeira, bem simples, ali no mesmo lugar. E o primeiro professor da comunidade de São Sebastião foi o senhor Antônio Schäfer. A primeira escola municipal foi construída em 1972. Essa mesma escola foi desativada no ano de 1995, mais ou menos, não temos a data exata. E também nesse mesmo ano foi construída a primeira ponte sobre o rio Macaco, que divide os dois municípios. E mais tarde, no ano de 1975, foi construído o Salão Comunitário de Madeira, com 2 pisos, que serviu para os eventos da sociedade e também para a igreja. Depois, nos anos de 1990 em diante, foi projetada uma construção de uma nova igreja de concreto, a qual foi inaugurada no ano de 1998. Hoje, as crianças de nossa comunidade estudam na linha Pitangueira e em Tunápolis. E do lado de Itapiranga estudam em Soledade e na linha Pupi. Alguns jovens daqui estão formados com curso superior ou ainda estão estudando. A principal fonte de renda é a agricultura e pecuária, suinocultura, avicultura e produção de leite e grãos em diante. Atualmente não tem nenhum comércio em nossa comunidade e esse é um dos motivos da saída da maioria dos jovens que estudam e mais tarde arrumam emprego em diversas regiões do Brasil e até na Europa. Hoje temos em torno de 40 famílias morando aqui. Um fato interessante é que a nossa comunidade está cortada ao meio, na metade dos moradores pertencendo ao município de Tunápolis e a outra metade do município de Itapiranga. E a Igreja Católica pertence à paróquia de Tunápolis. Nos anos de 2000 em diante, por motivos de diversas exigências de adequação e até de precariedade de parte da madeira do salão, e depois de diversas reuniões, foi decidido a demolição do Salão de Madeira, que aconteceu no final de 2021, e a construção de um clube novo e moderno, de concreto, com um piso, tendo o início das obras em 2022. Em 1º de outubro deste ano, será inaugurado, tem a data já definida e vai ser uma grande festa de inauguração. Ainda em relação ao esporte, temos hoje ativos o nosso Esporte Clube Flamengo, masculino e feminino, que participam de diversas competições nos municípios de Itapiranga e Tunápolis. Além disso, o time de veteranos, a turma de futebol 7, que se reúne todas as terças-feiras em Pitangueira.
E o objetivo não é só ganhar no jogo, mas se reunir depois do jogo, tomar uma gelada, jogar conversa fora e até contar algumas piadas. Então, meu nome é Vanduir José Schaeffer, nascido e criado aqui na comunidade de São Sebastião. Vou tentar puxar algumas memórias que a gente tem, porque são muitas e com certeza não vou lembrar de todas, mas desde os tempos de criança que eu me lembro aqui do Esporte Clube Flamengo, a gente sempre tinha aquela felicidade aos domingos de poder sair de casa após o almoço, juntar os amigos na faixa dos 6, 7, 8 anos de idade, depois mais até os 10, 11, sempre juntos, e se dirigir ao campo de futebol. E lá a gente conseguia se divertir, jogar futebol e acompanhar os jogos dos mais velhos, então, que já jogavam aspirante e principal. E uma das memórias nossas é da alegria de poder sempre recolher as bolas. Então, aos domingos, quando tinha algum jogo importante, campeonato, amistoso, recolhíamos as bolas e após isso a gente era agraciado com um refrigerante e um lanche. Assim, um momento de confraternização e que a gente hoje lembra e comenta e é um motivo de orgulho da gente ter participado daquela época. Depois, mais tarde, então, com o passar do tempo, a gente foi crescendo e foi começando a jogar os campeonatos. Também o serviço naquele campo ele exigia muito, e isso é uma coisa que a gente lembra também, dos cortes de grama, do preparo do campo, tinha que ser sempre limpo, era perto do rio, então tinha sempre aquela questão das bolas entrarem às vezes na água, no rio, então a gente tinha que ter esse cuidado. Vários campeonatos municipais foram realizados lá. Então eu tive também a satisfação de ter jogado todos eles, até o encerramento das atividades do campo. O ano, precisamente, agora não lembro, mas nós agora temos o campo novo, o campo de futebol localizado aqui do lado do clube, e também nesse campo novo que a gente tem aqui, a gente já teve algumas conquistas importantes. Posso também destacar os jogos das taças do Vale do Rio Jundiá, que foram realizados vários campeonatos. Também temos participações em campeonatos de Itapiranga e Tunápolis simultaneamente, porque a nossa comunidade, como ela é dividida, nós fomos convidados a participar do campeonato de Tunápolis, onde a gente também conseguiu algumas conquistas importantes. Temos assim um registro saudoso também no encerramento do nosso clube. Hoje está presente aqui o nosso tesoureiro, que ele também fez parte daquele dia. E nunca esqueço do último dia que a gente ficou lá embaixo no clube, relembrando as histórias e tudo que a gente fez de amizade, de conquista, dos dias maravilhosos que tivemos lá. Mas hoje continua, temos o nosso clube, nosso campo aqui, está bem cuidado, estamos reformando e fazendo um salão novo e com certeza para as próximas gerações isso vai ficar marcado e essa história que passou do nosso Esporte Clube Flamengo, ela precisa ser lembrada e mantida e com certeza aprimorada. Eu sou Hildo Aloysio Schaeffer, presidente atual da Sociedade Esportiva Flamengo. Eu sou Bernardo Roque Miller, vice-presidente da sociedade. Eu sou Atalip Schaeffer, atual tesoureiro da Associação Flamengo. É uma honra nós termos sido convidados também para contar a história do nosso glorioso Flamengo. Vários companheiros já contaram um pouco daquilo que tudo nós vivenciamos durante todos esses anos. E é uma história muito legal, como também das demais comunidades e clubes de toda a região. Tudo começou, entre meio a grandes dificuldades, isso nem precisamos entrar em detalhes. Os nossos antepassados, nossos pais, quando começaram a desbravar essa colonização, eles tiveram, entre tantos, muitas dificuldades financeiras, porque tudo era no começo. Inclusive, quando os nossos pais, meu pai, o pai do Bernardo e mais outros 4,
membros da comunidade vieram morar no ano de 1952, morando aqui no meio do mato, nessa comunidade. Eles, então, tiveram a ousadia de formar uma comunidade. E quando eles vieram morar aqui no ano de 52, em meados de maio, junho, julho daquele ano, eles já pensaram em tudo, inclusive comunidade, escola e o lazer. E tão logo que eles se instalaram, através do pároco da paróquia de Tunápolis, o então padre Beno Boyran, ele veio celebrar missas aqui com essas 6 famílias. Então, se pensou em formar uma comunidade. E no ano de 53, em janeiro, tiveram uma missa no meio do mato, aqui onde está situado hoje o centro da comunidade atual, onde nós temos construído o clube, onde tem o campo de futebol, onde tem a igreja aqui, num pátio só, tudo num centro, tudo junto, campo, igreja e clube. Eles tiveram a missa em 20 de janeiro. 20 de janeiro, então, é dia de São Sebastião. Como eles não sabiam como constituir o nome da comunidade, então foi sugerido, através do padre Beno Boyran, que se usaria o santo do dia, que era 20 de janeiro, então São Sebastião. Então, foi aprovado dar o nome a essa comunidade de São Sebastião. Dali em diante, também tinham que formar diretoria. Na época, não era diretoria, foram nomeados uma ou duas pessoas para tomar a frente da comunidade. Então, foi escolhido entre os 6, eu tenho orgulho em dizer, o meu pai, finado pai, então ele foi escolhido o primeiro presidente da comunidade. Ele ficou 11 anos seguidos como presidente da comunidade nos primeiros 11 anos, tendo como seu ajudante, como vice, o seu Odilo Miller. Então, essas 6 famílias começaram, já naquele ano, a pensar numa capela. Capela hoje se fala igreja. E em 53 eles já começaram a construir uma igreja, toda ela de madeira. Madeira essa toada pelas famílias moradoras naquela época. E daí em diante, eles começaram a pensar também na escola. E essa mesma capela, então, serviu já no decorrer dos anos como também para a escola. E essa capela foi, então, para celebrações e escola. E em 72, então, para vocês terem uma ideia, a partir dos anos 50 até nos anos 70, mais precisamente até anos 72, essa capela serviu de igreja. E em 72 foi construída a primeira escola, através da municipalidade. Então, essa escola então teve o seu espaço único para escola. Então, a igreja também, depois disso, também teve só o seu espaço para as celebrações.
E assim sucessivamente, né, aconteceram, né, os fatos, o progresso, né, dessa pequena comunidade. E ressaltando, nos anos 70, mais precisamente lá por 76, 77, se desmembrou parte da comunidade para formar outra comunidade, que é hoje Santa Isabel. E no ano seguinte, né, 2 famílias ainda foram migrar para outra comunidade em Linha Ríquia. E falando, né, um pouco da história, né, eu gostaria de passar, né, a palavra para o seu Bernardo, que além de colaborador, né, da Sociedade do Futebol, nós somos também ministros, né? Nós celebramos, né, aos domingos também na igreja. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente, né, tem que se submeter a várias funções dentro da comunidade, né, principalmente na comunidade, né, onde tem, né, os seus moradores em número reduzido. Então, a gente às vezes exerce 3, 4 funções dentro, né, de uma comunidade. Então, Bernardo continua, né, contando um pouco da história do futebol. Só para concluir o que o Hildo colocou, além de fazer parte de 2 ou 3 funções na comunidade ou sociedade, ainda a gente era jogador de bola. Já foi falado bastante antes, mas ninguém não falou nada ainda a locomoção dos jogadores de uma comunidade para outra. Primeiro, aquele que tinha cavalo, ele foi a cavalo. Os outros foram a pé ou alguém já tinha bicicleta. E mais tarde, um e outro já tinha trator, daí um carretão ele levava. Eu me lembro muito bem, o time de São Pedro jogava lá no Nacional, no campo do Walter Kremerland. Quando o José Schor trouxe o time de São Pedro para jogar lá, ele não podia ir lá embaixo onde ele jogava. Ele deixou o trator aqui em cima, dentro da estrada, e eu tinha uns 7 anos, daí eu fui para lá também. Eu era bastante curioso, daí eu fui olhando assim, de repente eu vi o homem deitado dentro do carretão dormindo, o motorista. Então assim era antigamente. E depois, quando tinha caminhão, os times todos foram sempre com caminhão. E naquela época, o pessoal, todo mundo foi junto no jogo. E também aconteceu uma vez que nós jogávamos lá em São Jorge, daí nós já ficou tarde, ficou noite, até que nós saímos de lá. Chegamos lá e passamos por centro de São José, antes de chegar no Morro do Facão, daí o motorista começou a reduzir as marchas, quando ele foi fazer a última, não pegou mais, e daí o caminhão começou a correr para trás, não tinha freio. Daí já tinha pulado fora, saltado do caminhão o Walter Heck, o Francisco Miller e o Mário Sheva. Então, para tu decidir saltar do caminhão, daí quer dizer que já foi alguns metros para trás. Daí o motorista jogou o caminhão contra o barranco, daí ele, antes de subir no barranco, daí ele respalou na frente e virou o caminhão. Daí ele jogou todo mundo dentro da estrada ali. E isso já era noite, né? Já estava escuro, né? Daí quando aquele pessoal que saiu do caminhão, quando a parte da carroceria baixou, quando o peso foi em cima, aqueles que pisaram dentro da fresta, daí quando o pessoal desceu, aí fechou de novo, daí tinha 2 ou 3 presos dentro daquela fresta entre a carroceria e o chassi do caminhão. Foi um episódio, né, dos mais tristes, né, de toda a história, né, do nosso futebol, né.
porque nós fomos longos anos, né, sempre de caminhão, se locomovendo, né, a ir nas outras comunidades, né, jogando futebol. Mas esse fato realmente chocou, né? Isso foi assim, né, até um susto para, né, depois voltar a pegar caminhão para nós se locomover para jogar futebol. E pelo que a gente sabe, esse é o único caso que a gente sabe que aconteceu na nossa região toda. Que foi que um caminhão tombou com todo o pessoal da comunidade em cima. Tinha umas 60 e umas pessoas em cima do caminhão. Falando um pouco ainda da história, né? No ano de 75 foi inaugurado o clube. Já foi contado, né, através de outros, só ressaltando um pouquinho, né? Foi o presidente na época, né, que, né, tomou a frente de construir esse clube, né, na época, não tinha clube. O finado Cláudio Clemente Neumann, né, com muito empenho, né, com muita audácia, né, com muito jeito, conduziu, né, a comunidade para que a comunidade toda se unisse para construir esse clube, né, o primeiro clube que nós né, construímos aqui para o nosso clube. E chegando, né, um pouco mais, aqui nós temos o primeiro estatuto, né, como vocês podem ver, ele já está todo, né, quase caindo em pedaços, né? Os estatutos, para vocês terem uma ideia, né? Ele é do ano de 1970. Isso não quer dizer que a sociedade foi fundada, né, em 1970. O fato é que, né, todos os clubes, na época, eles já estavam organizados, mas sem estatutos, né? Os estatutos veio assim no decorrer do tempo. Isso por ordens, talvez oficiais, né, sugeriram para que todos os clubes fossem, né, fazer os seus estatutos. E aqui nós temos a carta oficial do primeiro CNBJ, né, que foi expedido, né, no ano de 1973, mais precisamente 15 de janeiro de 1973 foi expedido o primeiro CNBJ, né, para o clube, porque muitos clubes tinham estatutos, regulamentos, né, internos, mas não tinham o CNBJ. Então, o CNPJ ele existe desde 1973. Nós temos aqui uma ata, né? Aqui, a primeira ata que nós achamos nos arquivos. Certamente teve outras atas e elas acabaram sendo, né, pelo decorrer do tempo, né, acabando caindo aos pedaços os livros, né? E esses livros foi feito uma seleção, talvez não fosse cuidando, né? E esses livros não existem mais. Mas nós temos aqui uma ata, a primeira ata desse livro, que foi, né, no ano de 1973, né? Diretoria da época, que nós podemos assim dizer que está registrado. Eu vou ler os nomes aqui da primeira diretoria do clube. Flamengo, já existente assim, né, no Clube Flamengo. O Dilo Miller como presidente, Antônio Schaeffer, vice-presidente, Lauro Nedo, primeiro secretário, Walter Francisco Kremer, segundo secretário, Edgar José Kremer, em memória, todos eles, menos Lauro Nedo, né? Edgar José Kremer, primeiro tesoureiro, e o Dilo Rec, segundo tesoureiro. Dentre todos eles que ainda vivem, Antônio Schaeffer e Lauro Nedo. Os demais já tudo em memória.
E aqui, um fato assim, até interessante da ata, não vamos ler toda a ata, mas aqui, na época, tinha, né, organização. E essas ordens que se, né, debatiam entre as reuniões, essas foram severamente observadas. Aqui diz assim: quem manda no jogo é o capitão, aos outros pede-se que fiquem calados. Então, o capitão, ele era o responsável pelo futebol, dentro e fora de campo. Então, entre outras coisas, né, isso foi assim que achamos assim muito interessante da primeira ata que nós temos assim registro. E poderíamos contar muito mais sobre, né, fatos, episódios. Nós temos uma foto ali, o Atalípio, eu peço que ele fala sobre a enchente, né? Tem uma foto aí. Fala da enchente do rio Macaco Branco que inundou o nosso campo. Isso foi em outubro de 2008, que o rio encheu, acho que ficou meio metro das travas, ficaram fora da água, só o resto estava duro até dentro da copa água. E o que eu me lembrei antes, que o Bernardo estava falando dos jogadores e de caminhão, que o pai comprou uma Kombi, acho que foi em 78. Diz que várias viagens eles viajaram com 18 pessoas dentro da Kombi. É verdade. São tudo, né, histórias bem interessantes, né? Bernardo vai contar um pouco Voltando um pouco referente ao estatuto, quem escreveu o estatuto era Roque Schneider, na época era o nosso professor. Bem esclarecido, né? O Roque Schneider hoje mora, né, no Paraguai. Né? Ele por anos, né, era professor aqui na comunidade. Então, essa é uma parte da nossa história, né? Fuspal em Porto Novo, né? Da história do nosso Flamengo de São Sebastião. Então, né, podemos seguindo, depois vamos mostrar as taças, né? Já aparecem aí, né? Lembrando um pouco, né? Não vamos esquecer do futebol feminino. Veja bem, o nosso clube todo ano monta um time feminino. E vale ressaltar, né, o empenho, né, de umas jogadoras que se empenham em formar time. Às vezes pedem só o nome do nosso clube e vão se virando, né, arrumando jogadoras. Inclusive, esse ano foram campeão e vice, né, do Jaite, Itapiranga. O futebol feminino, né, usando o nome Flamengo e, lógico, né, juntando vários jogadores do município de Itapiranga, além das jogadoras aqui da comunidade. No futebol de salão, eles ficaram bicampeão em Itapiranga. E em Tunápolis ficaram campeão no ano passado. E no futebol 7, eles não ficaram campeão também por causa de 2 empates. Afinal, foi um empate e durante o campeonato também eles mataram um jogo. Também dizendo que o futebol masculino, que tanto se falou, né, nós podemos orgulhosamente falar que fomos vice-campeão também no Municipal de Itapiranga. E também campeão, né, municipal de Tunápolis. Nós temos esse, não vou dizer privilégio talvez, né, mas nós temos essa opção de jogar nos 2 municípios, uma vez porque nós não definimos, né, a divisa da comunidade ou dos municípios, que já foi colocado aqui, o Rio Macaco corta, né, a comunidade bem no meio, né? E a sede, então, fica, né, no lado de Itapiranga. Isto porque ninguém dos 2 municípios queria ceder a parte deles. Aí é por isso que ficou dividido no meio. Por que então foi escolhido, né, o nome Flamengo depois do Nacional? O Nacional, por alguns anos, né, era um time assim
vamos dizer assim, improvisado. Quando foi feito estatutos, tinha que se formar, né, um nome. O nome, então, foi escolhido Flamengo. Muito em função, né, do Flamengo, famoso Flamengo, né, de Rio de Janeiro. Tinha muitos torcedores, né, e até hoje tem muitos torcedores, né, esse Brasilzão todo, né. Se achou bonito, porque a rivalidade Inter e Grêmio era tão grande, e é até hoje, né, mas num sentido assim bem salutar, né. Nós somos tudo amigos, um torce para um time, outro torce para o outro. Mas por não ser ou Inter ou Grêmio, então se usou, né, por unanimidade, né, dar o nome ao novo clube Flamengo. Apresentando as taças e títulos, as lembranças que a gente tem recordação, então, dos títulos das taças Amizades do Vale do Rio Jundiá, 2000, 2001, representadas aqui com os títulos. Temos também o terceiro lugar da segunda divisão categoria principal em 2000, Tunápolis. Temos aqui o troféu, um troféu importante que tem muita história para nós, campeão da segunda divisão do principal Campeonato Municipal de Itapiranga em 2005. Também temos esse troféu aqui de vice-campeão, categoria principal, participativo 2005-2006, Tunápolis. Esse aqui também é um troféu representativo do Campeonato de Itapiranga. Esse campeonato foi em 2007, então nós fomos campeões na segunda divisão nesse ano. Esse troféu foi de vice-campeão da segunda divisão pelo Campeonato de Tunápolis. 19º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, segunda divisão de Tunápolis, Taça Amizade, campeão, Tunápolis 2012, vice-campeão pela primeira divisão Tunápolis em 2016, Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2019, campeão 2019 em Tunápolis, Campeonato Municipal de Aspirante, também campeão por Tunápolis. Taça Amizade, terceira edição em Tunápolis, campeão. Taça Amizade, sexta edição, campeão. As meninas, futebol feminino, 2017, futsal feminino livre, campeão. Tunápolis. 12ª edição, 2017, futebol 7 feminino, campeão. Sou Sildo, pequena história que eu tenho do Flamengo. Eu me criei na comunidade, fiz a minha história até os 21 para 22 anos. Em 88, eu resolvi sair de São Sebastião. A história do Flamengo, ela é muito familiar, a história que a gente viveu lá. Basicamente, o Flamengo, na época, se resumia em 4 famílias. Era a família Heck, família Miller, família Kremer e Schäfer, que é um outro de fora, além das outras famílias, mas que praticamente era 90% do time do Flamengo. E a história sempre, a gente lembra muito bem, foi em cima de uma convivência muito próxima. Era o futebol e a comunidade, era o culto, a gente se reunia, mas tudo se voltava no futebol. Se comentava já o que ia acontecer naquele dia. Então, um domingo sem futebol nem era domingo. Então, a gente tinha um vínculo muito forte entre essa juventude da nossa geração, que não precisava nem convocar, todo mundo estava presente no momento de algum jogo, ou se não tinha jogo oficial era treino, mas se reunia domingos. Então, basicamente, todos os domingos se
se voltava para o futebol, porque não tinha outro tipo de atividade de futebol, ou, além de futebol. Hoje tem outras opções, a juventude tem bem mais opções de optar. Nosso tempo era muito o futebol. Resumindo um pouquinho do que eu me lembro, assim, basicamente de convivências boas e algumas não tão boas, mas isso faz parte de uma convivência. O clube sempre se deslocava com um caminhão aberto, era todo mundo em cima de um caminhão. Os riscos não eram grandes, mas tivemos um episódio que infelizmente aconteceu e, por outro lado, felizmente não tivemos danos maiores, algumas lesões, mas foi aquela viagem de São Jorge. A gente jogou no jogo contra o São Jorge, na volta em São José a gente teve esse episódio do caminhão tombar, mas foi tudo superado. Tinha mais ou menos, acho que 50% da comunidade em cima daquele caminhão. Graças a Deus tudo dá para dizer que ocorreu bem ainda. E outras histórias bonitas que a gente viveu também quando a gente fazia, principalmente umas viagens, a gente ia para São João do Oeste, para Medianeira, Jabuticaba, essa região lá. O bom era passar São João, onde tinha a sorveteria do Lima. Quando a turma chegava lá na volta, isso era 3, 4 sorvetes, picolé na mão. Isso era bonito de ver a turma fazendo a festa no picolé. Isso eu nunca esqueço, que não foi nenhum nem outro que estava com 3 na mão e um estava comendo. Isso era fato de gente não deixar de passar. A gente tinha que passar por São João para comer o sorvete ou o picolé lá. Isso sempre era uma história. E outros momentos que a gente viveu, isso eu nunca esqueço, que não foi nenhum nem outro que estava com 3 na mão e um estava comendo. Isso era fato de gente não deixar de passar. A gente tinha que passar por São João para comer o sorvete ou o picolé lá. Isso sempre era uma história. E outros momentos que a gente viveu, que dentro do clube, eu me lembro muito bem, na época que se construiu o campo de futebol lá na propriedade do Dilo Miller. Nunca esqueço, eu era um gurizote ainda, mas me lembro muito bem as máquinas trabalhando, construindo esse lindo campo de futebol na época. O Flamengo sempre era uma referência por ser um clube assim, muito unido. Eu tenho assim, muito bem lembrado também o jogo e o pós-jogo sempre era uma alegria. A gente sentar juntos e tomar aquela cervejinha. Isso era coisa assim sagrada, não se escapava. Então, se sentava numa volta e como não tinha narrador e comentarista, nós mesmos fazíamos os comentários sobre o jogo que a gente jogou. Então, essa parte era muito interessante. A gente terminava o jogo, se ganhava ou perdia, era sempre um fato a mais de gente se compartilhar entre os jogadores. E os pais da gente também estavam muito presentes. Que isso também, na época, se marcou muito. Quando tinha futebol, os pais e as mães, isso estava tudo reunido no campo. Não sei como é que hoje, na atualidade, isso ainda tem assim ocorrido, mas na nossa época a família inteira estava reunida. Entre essas lembranças que eu me lembro, assim, acho que era mais ou menos dentro disso aí. Sempre tem coisas que a gente não vai lembrar, mas o Flamengo nunca saiu da gente. A gente tem isso guardado e os momentos foram muito bons, dá para dizer quase só bons, que eu não...
E em cima disso eu sempre digo que bom que a gente pode voltar onde a gente saiu, e a gente sempre é bem recebido. Como essa comunidade, ela sempre me recebeu de braços abertos, e jamais vou esquecer dessa linda história que a gente teve com eles. Um forte abraço aos amigos do Flamengo. Como já é praxe em todos os episódios do Fußball em Porto Novo, nós fizemos uma entrega de um brinde, um kit da Lasberg, a nossa patrocinadora MOR. Então estou fazendo a entrega aqui para o Hildo Scheffer, que é o presidente do Esporte Clube Flamengo de São Sebastião. Valeu. Está entregue. Obrigado. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol, e a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.